Bem, falando das causas ou fatores que têm ou que está influenciado ou que tem a influenciar alguns alunos a ter aqui desmaios e as recaídas nas escolas, os fatores das escolas são vários. A princípio, nós temos aqueles estudantes que são ansiosos, têm problema de enfrentar o público, não conseguem lidar com o público, não têm o domínio de estar em frente das outras pessoas, então entra em pânico e muitos deles acabam desmaiando por não ter esse domínio de encarar o público. E por outra, muitas das vezes são problemas psicológicos. Uns têm muitos problemas psicológicos e tem casos de estudantes aqui que acarretam problemas que não são dele e levam aquilo como se fossem problemas deles, e muitos deles, alguns vivem problemas que não são deles, inclusive problemas dos pais, e pronto, acabam levando isso muito a sério, e quando chegam na escola a situação fica complicada para ele. Em outros casos, é falta de alimento. Existem aqueles estudantes que dormem muito tarde e passam o tempo todo na internet, não têm o tempo suficiente para descansar. As 8 horas recomendado para descansarmos, eles não têm. Fica muito tempo na internet, em serviços, nas redes sociais. E quando tem que vir à escola, pode ser muito tarde, ou não tem tempo de se alimentar e prontos. Quando chegam aqui na escola com essa situação, eles acabam tendo essa fraqueza por falta de alimento, porque o nosso organismo precisa de água, precisa de alimento para nós termos energia, para ganharmos força para continuar o dia seguinte. Então, quando os alunos não se alimentam e não consomem água como deve ser, não descansa a tempo e hora, e quando chegam aqui na escola com aquela situação que tem tido na escola, que é atenção à aula e pronto, aquele ambiente que pode ser muito pesado durante as aulas, aquela correria, o barulho e tudo mais, os alunos acabam, na sua maioria, ficando com aquela fraqueza e muitos deles desmaiam por falta mesmo de alimento. Quer dizer que o alimento é muito importante no nosso organismo porque nos dá a energia para podermos continuar a nossa atividade diária. Então, doutora Jana, a ansiedade é um dos fatores que tem causado o desmaio dos alunos? Muitos dos casos que têm acontecido aqui, pelo menos na nossa instituição, tem sido por ansiedade. E então, os alunos ficam ansiosos, tem aquela crise de pânico. Prontos, uns simulam, porque já vi casos de alunos que simulam desmaio e quando perguntamos por que aconteceu, eles ficam sem realmente dizer coisa consistente e só dizer que não, é ansiedade, não consegue, e por conta disso sente aperto no peito e fica sem ar e acaba desmaiando. Não que o aluno realmente tenha um problema de saúde. Infelizmente, não sempre. Não é sempre, pode ser momentâneo, e nem sempre que o aluno desmaia é por ter algum problema de saúde. Muitas das vezes é mesmo situações momentâneas por falta de energia no nosso organismo. O açúcar é muito importante para o nosso organismo. Quando nós não as temos, ou quando está abaixo do normal, que a pessoa pode desmaiar. A doutora falou que muitas vezes os alunos têm a tendência de têm a tendência de absorver problemas que não são deles.
E isso, por sua vez, provoca ansiedade. Daí surge a pergunta, doutora Joana, os problemas familiares, problema dos pais, têm influenciado muito nos problemas dos desmaios nas escolas dos alunos? Não taxativamente. E, infelizmente, nós temos alguns estudantes que realmente acarretam os problemas dos pais. Por isso que nós aconselhamos os pais, muitas das vezes, que não é bom que os filhos presenciam os problemas dos pais, porque há situações que podem afetar negativamente o crescimento ou o dia a dia, ou pode afetar a mente daquela mesma criança ou estudante, porque ele pode estar no meio das outras colegas ou dos outros colegas, ele vai estar sempre a pensar naquilo que ouviu no pai, naquilo que a mãe falou, até porque já tivemos casos assim, que o aluno ficava na sala, não assimilava, porque aquela situação afetou a psique da criança, do estudante, e pronto, isso também afetou negativamente no desenvolvimento escolar, principalmente quando é criança que não sabe lidar com os problemas que os pais vivem. Já se atendeu alunos com certos problemas de saúde mesmo? Já sim, até porque esse aluno já tinha um acompanhamento, então foi um momento de colapso que teve e era mesmo necessário recomendar que voltasse ao seu médico para ver a mesma situação, porque ele já era um estudante com problema psicológico que já tinha acompanhamento. E são mais os rapazes ou as meninas que têm tido desmaios? Na sua maioria são meninas. Na sua maioria são meninas. Aqui na nossa instituição, as meninas são a que mais recorrem aqui na nossa enfermaria. Pronto. Às vezes sou obrigada a exercer função que não é minha, né? Psicóloga? É isso. E às vezes tenho que exercer a função de psicóloga, mesmo não sendo. Só para tentar minimizar, às vezes conversando com esse mesmo aluno, ele se sente bem. Ok. E quais são as idades maioritariamente que apresentam esses problemas? As idades variam de 10 a 15 anos. 10 a 15. A 15, 10, 15, são as idades que mais ocorrem aqui na nossa enfermaria com esse problema. Então, a única forma que eu faço é ajudar naquilo que eu posso, conversando, para ver se aquela estudante ou estudante acalma-se e leve alguma coisa para a sua vida cotidiana. Doutora, por dia a doutora atende quantos alunos? Nós temos os dias da semana que são pico, principalmente às segundas-feiras, chega de atender ou chega de aparecer aqui na nossa enfermaria mais de 15 estudantes, alguns com situações razoáveis, outros assim com situações mais preocupantes, até porque isso advém do final de semana, muitas das vezes acumulam as situações de sábado e domingo e na segunda-feira apresentam todos esses problemas aqui na enfermaria, que muitas das vezes não tem nada a ver, ou chega de aparecer aqui na nossa enfermaria mais de 15 estudantes, alguns com situações razoáveis, outros assim com situações mais preocupantes, até porque isso advém do final de semana, muitas das vezes acumulam as situações de sábado e domingo e na segunda-feira apresentam todos esses problemas aqui na enfermaria, que muitas das vezes não tem nada a ver, mas
tento sempre dar um jeito para minimizar a situação. Mas varia de 15 a 10, isso é nas segunda-feiras. Qual é o problema mais caricato que um aluno ou uma aluna já lhe apresentou? Foi uma estudante e se tornou alguém muito especial, que teve um desmaio sem causa aparente e que ficou desmaiada desde as 9 até as 15 horas. Foi um dos casos mais preocupantes, que Das 9 até as até 15. as 15 horas ela não acordava, não reagia, não dava nenhum sinal, mas ela estava consciente, ela estava com os olhos a mexer, mas só não falava, não abria os olhos, mas ela ouvia tudo. Estava consciente, mas só não podia se movimentar. E a primeira vez fiquei preocupada, porque eu nunca presenciei um desmaio levar tanto tempo assim. Isso é o que geralmente os médicos chamam de espineia do sono, não? Não, o caso dela não, nada a ver com isso. Nada a ver. Porque quando se trata de dispneia, é pessoa que tem dificuldade respiratória, dela não. Dela não se tratava disso, até porque ela não tem esses problemas. E pronto, ela vai terminar, graças a Deus. Até hoje não sabemos o que tem causado esse tipo de desmaio, porque não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Tem sido recorrente todos os meses. E os pais cá na escola. E o caricato é que é uma situação que só acontecia aqui na escola. Então já informamos o encarregado, já levaram para o hospital, fizeram o que tem que fazer e nada. Já que não tinha nada, não tinha nada. E pronto, ela continuava a desmaiar, só que na medida que o tempo foi passando, o desmaio foi reduzindo, porque antes ele desmaiava 2 vezes por dia, depois começou a desmaiar 1 vez por dia, depois começou a desmaiar 3 vezes por semana, depois passou para 1 mês, 1 vez por mês, e pronto. E assim foi. Graças a Deus está a terminar já há 1 ano, e já não temos mais esse episódio aqui, graças a Deus. Conseguiram ao menos detectar as circunstâncias que na qual ela desmaiava Não, com essa frequência? não. Infelizmente não. Não descobrimos, nem os médicos também descobriram a situação, fizeram todos os exames possíveis, mas não se detectou nada. A princípio pensava que fosse problema psicológico, mas não. E pronto, estamos assim. Quando o indivíduo está sobre fortes emoções, será que isso faz com que o indivíduo desmaie também? Alguns dos casos sim, porque há pessoa que não consegue suportar ou não tem o autodomínio de controlar as suas emoções. Então, há quem realmente desmaia por estar muito emocionado e por não saber ter domínio na situação. Pode levar menos mais de 1 ou 2 minutos, porque algo momentâneo acontece, um apagão, mas depois a pessoa volta a si com normalidade. Houve um caso de uma menina que ela gostava profundamente de um rapaz e ela, quando estivesse na presença do rapaz, ela bloqueava, até porque o rapaz não sabia dos sentimentos dela. Ela bloqueava e desmaiava. Aí estamos diante de uma emoção, um misto de alegria, um misto de sentimentos acumulados e não declarados, e que afetava o cérebro da menina e fazia ela constantemente desmaiar. Bem, existem situações quando não é controlado,
é necessário que se busque a ajuda de um médico, porque nós temos que saber expressar nossos sentimentos. Quando guardamos tudo para nós, e aquelas pessoas que são muito sensíveis, normalmente acabam desmaiando. Nem sempre está relacionado com patologia. Por isso, quando esses casos acontecem repetidamente, o melhor que se faça é mesmo procurar um médico com a ajuda de um psicólogo para tentar a pessoa ter o domínio e controle das suas emoções. Quando tem tido problemas como este, o que a enfermaria da escola faz? Já apareceu, né, alguns casos aqui na enfermaria, casos de gênero, problemas emocionais, e o que tento fazer aqui para minimizar a situação é deixar a pessoa calma, primeiramente, deixar a pessoa à vontade e permitir que ela fale sem pressão das coisas que lhe afetam. E quando a pessoa passa essa segurança, ela consegue se abrir. E vai falando o que tem incomodado muito ela. E na medida que ela vai falando, pronto, tenho que ajudar, conversando muito com ela e mostrando os pontos positivos e negativos daquela situação, caso ela não conseguir ter o controle. Eu sempre tenho dito, nós temos que aprender a nos controlar. Não podemos permitir que o fármaco nos controle. Aí fica mais complicado. Então, se nós aprendermos a ter controle das nossas próprias emoções, então nunca vamos permitir que o fármaco nos controle. Doutora, já houve caso de uma aluna que teve uma gravidez interrompida, escondeu e depois isso deu uma reação na qual levou ela a parar aqui. A doutora já atendeu um caso assim? Já. E pronto, nossa profissão, como exige muito sigilo, não era coisa de falar com qualquer um. E por ser uma instituição de ensino, nós estamos aqui, temos uma enfermaria para prestar os primeiros socorros, o básico que a pessoa precisa. Então apareceu uma aluna assim, falou comigo sobre essa situação. Eu tive que aconselhá-la muito, por causa da segurança que eu tenho passado a ela, porque já tem conversado comigo muito. Então, quando chegou nessa fase e aconteceu, ela conseguiu vir falar comigo porque sentiu-se segura. Então, neste momento, eu aproveitei, né, a oportunidade de poder conversar com ela e orientá-la da melhor forma possível que as coisas não voltassem a acontecer. Por ser jovem e que se ela continuasse a fazer uma coisa daquela, um dia pode perder a sua vida. Então, encaminhei para um ginecologista, pedi que tinha que ter consulta com o ginecologista. E pronto, para ter um segmento para situações como aquela não voltasse a acontecer. Quais são os sintomas que ela apresentava? A palidez, sangramento constante, dores no baixo ventre, dores que ela não aguentava mesmo, ficar em pé. E pronto. E a única coisa que eu fiz, né, é orientar a mesma para ter com um ginecologista para um melhor acompanhamento. Os pais sabiam? Não sabia. Okay. Até hoje não sabe? Até hoje não sabe, graças a Deus. Lá também está terminando. Já não terminou ano passado, né? Okay. E agora, doutora, ontem foi o Dia Internacional ou Mundial dos Enfermeiros. Quais são os conselhos, algumas palavras que a doutora pode deixar para tanto os profissionais que já exercem a função há muito tempo, como para os novos que estão a se formar agora?
Bem, primeiro começar a parabenizar pelo Dia dos Enfermeiros, que foi o dia 12 de maio. Dizer parabéns a todos os enfermeiros e dizer que a profissão de enfermeiro, de enfermagem ou de enfermeiro, essa profissão é anular-se ou colocar-se no lugar do outro, porque nós aprendemos que devemos sentir a dor do outro, devemos nos preocupar com a saúde dos outros. O nosso objetivo é cuidar. Então, se nós escolhemos essa profissão que tem a ver com cuidado, então nós devemos amar o que nós escolhemos e fazer realmente aquilo que nós desejamos, porque nós hoje somos profissionais, hoje estamos a cuidar dos outros, amanhã vamos ser pacientes. Então, nós temos que nos meter no lugar do outro, saber que um dia eu também estarei nessa cama, onde aquela pessoa está. Então, humanização, a valorização da vida, sobretudo, ter amor, empatia e saber dizer que a saúde é o bem mais precioso que cada ser humano tem. Então, aos enfermeiros, cuidem com carinho e amem cada vez mais aquilo que nós escolhemos como profissão. Doutora, há pouco tempo acompanhamos o atendimento de um aluno. O que é que este aluno tinha? Qual é o problema que ele apresentou? Bem, o aluno não dormiu, não passou bem a noite, ou não dormiu em condições, dormiu tarde e teve que acordar muito cedo para vir à escola. Ficou muito tempo nas redes sociais e não teve tempo de se alimentar. Então, chegou à escola e começou a passar mal, porque o organismo precisava de líquido, precisava de energia, coisa que ele não fez pela manhã. Então, dormiu tarde, ficou nas redes sociais, depois saiu para fazer o treino, fez o exercício sem se alimentar e chegou aqui na escola e começou a passar mal. O organismo começou a cobrar, a dar sinais que precisa de água, que precisa de alimento, que precisa de energia. E começou logo a dar, os primeiros sinais que dá sempre é dor de cabeça. Então, pronto, começou a passar mal e dirigiu-se à enfermaria. Eu avaliei, né, os sinais vitais, estavam todos abaixo do normal. Então, a primeira coisa que eu pedi é que ele alimentasse primeiro e descansasse. Se a dor de cabeça continuasse, que voltasse para tomar um paracetamol. É isso que aconteceu com o nosso estudante. Muito obrigado, doutora Joana. Eu que agradeço. Por nos ceder a esta entrevista. E se a doutora Joana tiver alguma coisa mais para acrescentar, esteja à vontade. Estamos a terminar a nossa entrevista. Bem, dizer que a nossa enfermaria está aberta para todos os estudantes e nós tratamos coisas que acontecem na nossa instituição. O primeiro socorro é aquele todo cuidado que uma pessoa necessita em questão de urgência. Então, em todas as situações que acontecem na nossa instituição, dentro da nossa instituição, com nossos estudantes, nós estamos aqui para atender. E situações que não cabem a nós, encaminhamos para os órgãos competentes. Muito obrigada. E doutora, até última questão, na verdade, sabendo que a instituição também atende os funcionários, aí estamos a entrar já no lado dos funcionários.
Quais são os problemas frequentes que os funcionários têm apresentado, sendo que todos eles já são adultos? Bem, para os nossos funcionários, os que mais ocorrem aqui na nossa enfermaria são casos de hipertensão. Ok? Nós temos muitos funcionários com problemas hipertensos e muitos deles não sabem que são hipertensos. E pronto, como é um posto ou uma enfermaria da instituição de ensino, eu recomendo sempre que vá a uma consulta para ter o melhor segmento. E outro dos casos que mais acontece aqui é estômago, porque muitos dos funcionários saem de casa muito cedo, não conseguem comer nada, e muitos deles não têm o hábito de tomar água pela manhã, e ficam muitas horas sem comer, e preferem comer coisas muito secas, e quando são hábitos repetitivos, e muitos deles começam a ter problema de estômago. Então, para funcionários, os casos mais recorrentes aqui na enfermaria é hipertensão, problema estomacal. Problemas estomacais são mais para os rapazes ou para as meninas? Ambos, Ah, ambos. hipertensão e problemas de estômago. Muito obrigado, doutora Joana. Eu que agradeço.